Já parou para pensar que alguém que acumula muita fortuna como resultado do seu trabalho está, na verdade, sendo recompensado por ter agregado tanto valor à sociedade? Não faz sentido pensar que ninguém deveria acumular grandes fortunas, que não deveriam existir bilionários por aí, sendo que os grandes feitos que essas pessoas trouxeram para a sociedade nos fez evoluir e chegar a patamares como os que a gente está hoje. Olhando para pessoas que, por menos condição financeira que elas tenham, estão muito melhores do que se a gente for olhar para poucas décadas atrás e querer fazer uma comparação de condição de vida. É sobre reflexões ao redor disso que será o tema do vídeo do canal de hoje. Então, se você se interessa pelo assunto, fica aqui comigo até o final. Eu sou a Thaís Albuquerque, sócia de 2 startups, empreendo por conta própria, tenho a minha empresa também, e eu sempre fico refletindo quando eu escuto alguém afirmando que pessoas não deveriam ser capazes de acumular grandes fortunas, que bilionários não deveriam existir. Eu sempre fico me questionando, será que quem afirma isso tem algum interesse por trás? Ou simplesmente está afirmando algo que escutou por aí de forma deliberada e nem tem embasamento naquilo que está falando? Por exemplo, você que empreende, que tem uma startup, você não tem o sonho que a sua startup vire um unicórnio? E unicórnio, para quem não sabe, são aquelas startups que conseguiram alcançar valores de mercado acima de $1 bilhão, o que faz consequentemente com que os seus sócios, seus acionistas compartilhem dessa valorização de mercado também. Eu, por exemplo, adoraria que as minhas startups virassem unicórnio. Mas antes da gente continuar esse assunto polêmico, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que estão por vir. A gente fala sempre sobre empreendedorismo, marketing digital e traz alguns assuntos polêmicos como esse para poder fazer com que você aí chacoalhe seus pensamentos e reflita um pouco também, assim como eu faço diariamente. Agora, gente, falando sério, né? Não que antes eu não estivesse falando. Eu, como sócia de startup, como empreendedora, eu olho para as minhas empresas e eu quero que elas se consolidem no mercado. Eu quero que elas cheguem a patamares de valer, sei lá, milhões, bilhões de reais aqui no mercado. Porque se isso acontecer, eu tenho certeza de que é porque a gente está agregando muito valor para a sociedade. Então, não é nem pelo dinheiro em si. É claro que a gente quer dinheiro, é claro que a gente quer olhar o nosso sucesso e ver que o resultado financeiro foi uma das grandes coisas que pautou isso. Mas não é só sobre isso. É sobre a gente ver que os nossos empreendimentos, eles estão cumprindo com o seu propósito. E aí, aqui eu já quero trazer um outro ponto. Desde quando ganhar dinheiro agregando algo à sociedade, trazendo valor à sociedade, se tornou algo errado? Uma pessoa que agregue muito valor na vida da outra pessoa, oferecendo um produto ou um serviço, não merece ser recompensada por isso? E aí, pensando nessas pessoas que fizeram esses grandes feitos, que conseguiram levar as suas empresas, seus empreendimentos a patamares estrondosos, conseguiram ganhar grandes fortunas com isso. Já parou para pensar no tanto de responsabilidade que acompanhou a jornada, o caminho dessas pessoas para que elas chegassem a patamares como esse? Porque aí a gente vê meros mortais vindo aqui criticar essas pessoas, querendo taxar as suas fortunas, mas eu quero saber, será que essas pessoas estariam preparadas para assumir grandes responsabilidades, assim como esses bilionários, como essas pessoas que chegaram nesses patamares assumiram? Estariam dispostas a correr os riscos que essas pessoas que alcançaram esse sucesso correram? Será que essas pessoas conseguiriam gerenciar tanta gente dependendo dela, dependendo do sucesso dos seus negócios para terem o sustento das suas famílias? É engraçado, né? Que todo mundo quer dividir o bônus da coisa, mas ninguém quer carregar o ônus que todo bônus carrega. Eu, por exemplo, eu olho para essas pessoas e eu tenho elas como inspiração. Eu admiro muito elas. E aí, para trazer um pouco mais próximo aqui da nossa realidade, porque eu imagino que a maioria das pessoas que me assistirem, por exemplo, deve ter aí um cartão Nubank, uma conta no Nubank, né? Então, eu não sei se vocês sabem que uma das empresárias que tá por trás disso, que é a Cris Junqueira, uma pessoa que eu acompanho diariamente, hoje ela é uma das bilionárias do nosso país, justamente porque ela conseguiu levar o Nubank a esses patamares estrondosos, agregando muito valor à sociedade, resolvendo um problema da população, trazendo possibilidade dessas pessoas terem acesso de forma mais fácil a um gerenciamento financeiro, terem acesso de forma mais fácil a crédito. E justamente por isso, essas pessoas atingiram esses patamares bilionários. E isso não significa que elas embolsaram todo esse dinheiro, que elas estão agora bilionárias nadando em piscina de dinheiro. Não significa que esses bilhões estão de forma líquida nas suas contas correntes. E, inclusive, a própria Cris Junqueira, ela sempre participa de podcasts, ela tem as redes sociais dela onde ela fala abertamente sobre isso, e toda vez que alguém pergunta para ela o que mudou na vida dela quando ela se tornou bilionária, ela responde que
Isso foi muito bom, de fato, mas que na verdade trouxe muito mais responsabilidade. Porque atingir um patamar como esse nem é o X da questão. O X da questão é você se manter lá, entregando o que você prometeu, mantendo a qualidade dos serviços que você está oferecendo no mercado, gerando receita, gerando lucro, gerando desenvolvimento, benfeitorias para a sociedade. O meu ponto é, quando você escuta que um Elon Musk da vida poderia resolver o problema da fome do mundo porque ele tem dinheiro suficiente para acabar com a fome da população mundial, você realmente acha que uma conta de padeiro assim realmente funcionaria, que realmente acabaria com o problema da pobreza do mundo? Que o problema é meramente financeiro? Ou você nunca parou para pensar que na verdade a gente tem problemas estruturais por trás e que se o Elon Musk resolvesse quitar, resolvesse liquidar todas as suas ações, resolvesse vender tudo que ele tem hoje e doar para as populações que estão passando fome, você acha que resolveria o problema da pobreza, da fome no mundo? Resolveria um problema pontual, mas a gente tem muitas outras coisas por trás disso. E segundo, se ele resolve fazer isso, se ele resolve quitar, liquidar tudo que ele tem, você já parou para pensar que ele acaba com o valor de mercado da empresa dele e que levando a empresa dele a uma possível falência, a gente está falando de milhares de pessoas desempregadas. A gente está falando de uma interrupção de todo o desenvolvimento, de toda a evolução que os produtos, que os serviços que um cara como esse pode trazer para o nosso mundo. Eu tô dando o exemplo do Elon Musk porque ele é muito famoso com relação a isso e principalmente com relação às empresas valerem mais de $1 trilhão. Mas a gente tem vários outros exemplos que a gente poderia dar aqui. Eu aposto que você aí utiliza diversas soluções que deram o poder de evolução exponencial aí para sua vida e que foram feitas justamente por mentes brilhantes como a dele. E que somente por mentes brilhantes assim e por soluções assim no nosso mundo é que a gente consegue estar em patamares como que a gente está hoje. E aí aqui eu quero fazer um parênteses com relação a essa questão da pobreza, porque é justamente na pobreza mesmo que a gente deveria focar. Resolver o problema estrutural da pobreza no mundo, é trabalhar ações que foquem nisso, seja diretamente ou seja indiretamente com relação a quando a gente começar a ter, sei lá, muito lucro na nossa empresa, que a gente comece a atuar em causas filantrópicas, por exemplo. E não a gente ficar perdendo tempo e pautando as nossas discussões com relação a, por exemplo, a desigualdade que existe no mundo. Eu quero que você faça uma reflexão sobre o que é a desigualdade. Esse exemplo eu adoro. Você preferia ser igualmente pobre, por exemplo, a todo mundo lá na Venezuela, morar num país como a Venezuela e ser igualmente pobre a todo mundo que vive lá? Ou você preferiria morar, por exemplo, nos Estados Unidos da vida, que é um país que tem uma alta desigualdade, porém é uma desigualdade onde a gente vê pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que não têm tanto dinheiro assim, mas que têm o mínimo de condição para ter uma vida minimamente abastecida. E enfim, eu acho que você deve estar aí, né, se perguntando, nossa, que deu na Thaís com essa questão polêmica, trazendo isso aqui pro canal, ainda de forma bem enfática, de forma bem calorosa. Bom, eu trouxe isso pra cá porque eu quero te fazer a seguinte reflexão. Você consegue perceber como empresas como a da Cris Junqueira, como a do Elon Musk, como de Bill Gates, por exemplo, geram muito mais valor existindo, gerando empregos, levando as suas soluções pro mercado, do que se eles não existissem? Mas aí você vai me questionar, né? Ah, Thaís, mas então por que alguns desses ricões, inclusive, ficam defendendo regulamentações, ficam defendendo essas taxações? Por que eles defendem e você tá vindo aqui, você é uma mera mortal, tá vindo aqui dizer pra gente que não, que o buraco é mais embaixo? Justamente porque o que eu quero, né, levantar aí, acender a luz na sua cabeça é que essas pessoas de burras, elas não têm nada. Isso eu posso te afirmar com certeza. E que eles não fariam nada pra prejudicar os seus negócios ou os lucros das suas empresas. Então, o que eu suponho é que exista sim algum grande outro interesse por trás disso, seja com relação a regulamentar para não entrar novos concorrentes no mercado, ou mesmo porque o marketing em cima disso vende, né? Ele é muito bom, inclusive, ainda mais hoje no mundo tão mimizento, tão vitimista como a gente tem visto hoje. E eu quero te trazer uma outra reflexão, que é justamente esse tipo de regulamentação, esse tipo de taxação que acaba desestimulando a produtividade da população como um todo. Então, eu trouxe esse vídeo aqui pro canal porque eu quero falar com você, empreendedor, e não somente empreendedor, qualquer pessoa que trabalha, que executa algo que possa gerar uma transformação no seu dia a dia, para as pessoas que estão ao seu redor, para a sociedade. Só faça, não perca tempo, nem desvie a sua atenção no meio do caminho com discussões como essa. Saiba que se você gera benefícios para a sociedade, é natural que você seja recompensado por isso e você não tem que sentir nenhuma culpa por isso. Pelo contrário,
Se você quer ajudar a sociedade, use o seu potencial, use o dinheiro, use o lucro que você tem para criar boas ações, para atuar causas filantrópicas, para contribuir com o desenvolvimento da nossa população. E saiba que se você, com as suas estratégias, com a sua cabeça, for capaz de gerar grandes fortunas, é porque você realmente sabe o que fazer com o dinheiro, é porque você sabe melhor do que ninguém gerenciar isso. Então ninguém melhor do que você para saber como reinvestir esse lucro, levando ainda mais desenvolvimento, mais evolução para o mercado e apoiando o que realmente precisa ser apoiado para desenvolver de fato a nossa população como um todo. Então eu termino esse vídeo deixando aqui o meu total apoio a você que é empreendedor ou não. Eu falo com você que tem um propósito e que quer contribuir com o mercado, com o nosso desenvolvimento, agregando ao mundo com o trabalho que você executa, seja ele onde for. E lembre-se, é incoerente você querer criticar aqueles que já são grandes se você quer que seu negócio chegue a patamares como esses grandes chegaram também. Economia não é jogo de soma zero. Para você acumular riquezas, você não precisa tirar do outro. Muito pelo contrário, as suas riquezas podem gerar ainda mais desenvolvimento, ainda mais benefícios para a sociedade como um todo. E agregando valor à sociedade e facilitando a vida da sociedade, a gente faz com que a população evolua. E agir contrariamente a isso é retrocesso. Por fim, eu vou ficando por aqui. Eu sei que esse assunto foi polêmico, eu já queria trazer isso aqui há algum tempo, eu já queria abordar isso, inclusive nas minhas redes sociais. Eu estudei bastante antes de vir trazer isso aqui pra vocês e eu quero saber a sua opinião também. Então comenta aqui e não esqueça de se inscrever no canal se você estiver gostando dos conteúdos. É isso, na próxima semana tem mais, eu vou ficando por aqui. Até mais!